Oiê, oiê, vamos ver o nosso público aqui. Daqui a pouquinho a Katia entra. Peraí. Hello. Pode me chamar, Kátia. A gente pode ficar aqui esperando. Ainda tô brigando aqui com o Bilive. Vamos ver se dá certo. Tá me ouvindo? Eu tô te vendo aqui no Bilive. Tô esperando você entrar aqui. Calma. Hum. A minha câmera do... Pede pra entrar. Ui. Cadê você, Kati? Kati, cadê você? Eu vim aqui só pra te ver. Ahá. Acho que agora foi. Iê! Bem-vinda! Olá! A luz aqui Deu não tá. certo? Tá um. Não, vamos fechar o Facebook e vamos ficar aqui no Instagram mesmo, porque é melhor ter qualidade numa. Melhor qualidade em uma só do que ficar tentando as duas sem sucesso. Vamos. Oi, voltamos? Tá me ouvindo agora? Tá travando. A conexão hoje tá bem ruim. Tô te Eu ouvindo, ia te falar que a vendo, gente tá tá tudo bem. competindo. Ah, então tá. Eu ia falar que a gente tá competindo com um monte de live de música de artista nacional hoje, né? Então acho que vai sobrar pra Ah, gente deixar disponível. por mim, E. tá tudo bem. Temos Ah, mas não participação tem problema. especial hoje, que nem aquele dia tinha do Bernardo. Hoje tem Vitor. Oi, Vitor! Oi, lindão! Gente, o Vitor é uma figura, vocês não têm ideia. É cada figurinha que sai. Que morrendo de amor, gente. Então, olha só, mesmo que a gente não tenha muito quórum agora, porque a gente tá Essa nessa overdose disputa, de né? lives, É, né? Muita coisa. É. Mas a gente tem algumas perguntas que eu recebi ao longo desses dias e eu acho que a gente pode lidar com isso, porque é mais ou menos o que as pessoas dentro do meu, né, da minha bolinha aqui têm perguntado. Mas antes disso, queria apresentar a Kati, que é, além de uma grande amiga querida, é a minha boia salva-vidas financeira, como eu falo para ela. Eu ainda não fiquei rica, mas pelo menos eu já sei gastar o dinheiro, tá? A Kati é não, e é administradora. bacana você começar a falar sobre isso, porque educação financeira não é sobre ficar rico, é É, sobre fazer exatamente. gestão do dinheiro, né? Exatamente. As pessoas perguntam, mas você nunca tem dinheiro para nada? Eu falo, mas pelo menos eu não gasto porque eu não tenho mais. Tá? Já tô bem. Já tô bem nesse processo. A Kátia é administradora, educadora financeira, ela tem o projeto do Inspirar, Planejar e Enriquecer, que é maravilhoso, e trabalha muito voltada ao universo feminino, né? Embora atenda todas as pessoas, mas trabalha muito voltada ao universo feminino. Eu acho que esse é um grande ponto aqui, porque tenho percebido um movimento de pessoas. Olha ela e Marina, tem uma galera de Natal assistindo, Kátia, depois a gente vê.
Vivi. Tenho percebido um movimento de mulheres bastante preocupadas, principalmente as que não têm renda própria ou não têm renda fixa, em como lidar com esse momento de crise agora. E às vezes não é Uhum. nem elas que não têm a renda fixa, é o companheiro, é a companheira, enfim, há uma desestruturação familiar levada, trazida, né, por essa pandemia, por essas coisas todas. Então, Uhum. Kátia, eu queria que você começasse fazendo, muito brevemente, um panorama. Como é que está a nossa economia? Isso eu não estou nem falando assim de investimentos, de finanças, eu estou falando de pé no chão, sabe? Para quem nem tem Uhum. essas coisas todas. Como é que está a nossa Sim. economia agora, nesse momento no Brasil? Acho que a gente ainda vai viver momentos muito turbulentos, assim como agora que a gente tem visto as curvas os hospitais começando a dizer que estão ficando muito cheios, e a gente não sabe se essa curva está no pico ou se não está. É para dar um exemplo de que tem muita água para rolar debaixo dessa ponte, e uma coisa é fato: o mundo vai entrar em recessão. Tecnicamente, né, recessão é um termo técnico, são dois PIBs negativos, né? Então, se a gente somar os PIBs do mundo inteiro, o mundo inteiro vai entrar em recessão ativa em 6%, e a gente espera, pode, e a gente espera que eles retomaram agora, então é provável, pode ser que só que a economia ela vive também de otimismo, de pessimismo. Então, assim, eu não sei cravar o cenário, né? Eu sei olhar para trás e olhar cenários anteriores, né? E o Uhum. que eu acho que a gente vive, o cenário que a gente vive hoje é um cenário bem parecido com o pós-guerra, onde as pessoas voltaram a consumir normal, voltaram a consumir normalmente e voltaram a consumir até mais do que elas consumiam, né? Porque a gente é tomado por um sentimento de euforia tão grande quando a vida voltar ao mais próximo do normal, porque ninguém sabe para que rumo vai acontecer com as vidas, né? E que isso pode acontecer, das pessoas voltarem a consumir em excesso como uma maneira de se compensar por todo o período de quarentena, sabe? Mas acho que ainda tem muito Entendi. indicador ruim, assim, a gente vai ter um aumento do desemprego, a gente vai viver momentos assim desafiadores, sabe? Vai ter o aumento do desemprego, a gente ainda não sabe os reflexos desses benefícios que o governo tem feito, né? Corona Voucher, benefícios para as empresas. A gente sabe que muita gente ainda ficou desprotegido, né? Muita gente que deveria estar recebendo não está, né? Por mais a gente vive num sistema. Tchau, filho, boa noite. A gente vive num sistema que é muito difícil de encontrar essas pessoas, né? Então você precisa que se baixe um aplicativo pela internet, faça um cadastro. Então não é uma coisa assim que toda a população tem acesso, né? Então a gente tem muita coisa para acontecer. Um cenário, eu gosto sempre de trabalhar com muitos cenários, né? Então eu acho que a gente pode trabalhar com um cenário bem pessimista, que muita coisa pode piorar, e a gente também pode trabalhar com um cenário em que onde as pessoas que têm renda vão voltar a consumir e isso volta a movimentar a economia, né? Porque aí as pessoas que não estão gerando renda conseguem gerar renda, e isso gira a máquina e faz com com que a gente tenha expectativas melhores daqui a um tempo. Agora, você falou uma coisa muito interessante, que é o comportamento de consumo, que é muito nítido as nuances que têm se observado nesse comportamento de consumo. Desde lá atrás, no começo da coisa toda, a história do papel higiênico, do álcool em gel, de gente estocando desesperadamente tudo que conseguia estocar, até Uhum. o momento atual eu considero que a gente está numa latência agora, assim, tipo, já tem mais de 30 dias aqui no Brasil que isso está acontecendo, que a quarentena está acontecendo, que as recomendações de isolamento social estão acontecendo, e as pessoas perceberam que não dá economicamente para estocar nada, porque você não tem mais a perspectiva de renda
que você tinha antes, e mesmo as Uhum. pessoas que têm um seguro um emprego seguro não têm certeza da estabilidade, porque a política está Uhum. completamente, a política social, Sim, econômica e de emprego, né, as está medidas, sim. totalmente desnorteada, assim, nesse momento. Então as pessoas começaram a perceber que é preciso voltar esse movimento. É É, o menor consumo, né? E aí eu falo isso por conta própria de uma observação minha, né, ao meu redor, e falo isso por observar as pessoas que têm me procurado para falar sobre isso. Ah, eu vou comprar, aquele comportamento tá aqui. Eu lembro que a gente conversa muito sobre isso nas nossas consultas, consultorias, que é assim, você vai ao mercado, aí você tem 5 pelo preço de 2. Para mim, isso sempre foi uma questão de não cabe no meu armário. Não cabe uhum, 5 ao invés de uhum, 2, porque se eu comprar 5 detergentes, eu não coloco mais 2 pacotes uhum, de esponja. Mas uhum. agora virou uma coisa de dane-se se é mais barato ou mais caro. Na conta final do que eu tenho para É, gastar naquele mês, isso não cabe. O que é. você diria para as pessoas em termos de observação, por exemplo, nesse momento? Eu acredito que empiricamente mesmo as pessoas já virou um mês, então as pessoas já perceberam que não dá para consumir como antes. Já houve uma reestruturação de consumo em casa. Oi, Vitor, você quer participar, meu amor? Seu piscadilho aberto. Já tá na hora de dormir, né? Não pode ficar de olho aberto. Não, tá na hora de fechar o olho para descansar. Você vai lá descansar o olho, por favor? Fica tipo um pouquinho água e fica um pouquinho com você. Tá bom. Eu acho maravilhoso fazer essas lives com mulheres mães, porque tá bem vida real mesmo, assim, do que a gente está passando. Mas assim, o que você observa e que orientações, que dicas você daria para que a gente, como consumidora, né, e normalmente somos as gerentes do orçamento doméstico em relação a compras de supermercado, de alimentação, de gasto de gás, o que a gente tem que observar para não extrapolar, né, e ao mesmo tempo não entrar numa paranoia assim de não posso consumir, considerando um cenário ideal que é a minha renda continua a mesma, meus gastos aumentaram, então o que eu vou observar aqui nesse processo? Se a gente for pensar o nosso processo decisório, em qualquer momento da nossa vida e falando de qualquer coisa, a gente percebe uma situação, a gente avalia quais são as nossas possibilidades e a gente toma uma decisão. E aí a gente deveria ter lá um quarto passo, que é reavaliar qual foi a nossa percepção, qual foi a nossa avaliação e se aquela escolha tomada, se ela foi boa ou não, né? Se ela foi uma boa escolha dado o cenário que a gente tinha. Então, um exemplo que eu acho muito engraçado, eu vejo esses memes na internet assim, eu comprei comida para 15 dias, mas durou só 3 dias, né? Aí Até a porque pessoa as assim, crianças estão com lombrigas na barriga, né? Elas estão comendo a cada 5 então, minutos. E na a gente verdade, é a também, na gente verdade. que está dimensionando mal, né? Assim, até que Olha ponto aí. é isso? Até que ponto é uma ansiedade? Até que ponto sou eu que não soube fazer a lista de compras para o supermercado, entendeu? Porque talvez eu estou me baseando, eu estou fazendo uma lista de compras quando as crianças faziam uma refeição na escola e eu passava o dia inteiro fora na rua, então a comida que durava de fato 15 dias, mas quantas refeições você fazia na rua e agora você está fazendo dentro de casa, né? Então, a Então, gente virou esse mês e esse aprendizado novo de redimensionamento do que se consome, de né? tudo, né? De como foi sua vida? Senta e avalia o que você fez nesses 30 dias, né? O que você consumiu, o que você deixou de consumir, o que você consumia mais no começo, o que você tentou não mudar e que você não conseguiu. Eu falo, Paty, e aí eu sou super repetitiva, né? Porque eu falo que falta intencionalidade nas nossas ações, falta assim um olhar atento, sabe? Assim, então eu vou fazer lista de supermercado, eu estava ontem fazendo lista de supermercado, eu parei para observar, peraí, deixa eu olhar o que eu fiz na lista passada e quanto tempo aquelas coisas da minha lista passada duraram. Eu já estou comprando de novo. Nossa, a batata acabou no meio da semana, né? A gente tem um fornecedor de orgânicos que traz os orgânicos 2 vezes na semana. Então não adianta eu comprar 1 quilo de batata de novo. Mesmo que eu pense na minha despensa, eu tenho que pensar, bom, qual que é a minha percepção? Bom, eu preciso fornecer alimentos para uma casa de
de 2 adultos e uma criança por 15 dias. O que deu certo na vez passada e que não está dando agora, né? Sem contar que assim, né? Eu recomendaria que todo mundo fizesse o exercício de viver com menos, de fazer o seu orçamento com menos. Então, eu sou a chata da planilha, do parâmetro, não sei o que lá. Eu acho que todo mundo tem que ter, assim, na ponta do lápis, quanto você custou cada mês de vida, ou pelo menos um mês como parâmetro. Mas faz aquele exercício, assim, sabe? Aquele exercício dolorido e que emocionalmente a gente não vai querer fazer. O que eu preciso agora, nesse momento, né? E se eu precisar viver com 50% do meu salário? E se eu precisar viver com 75% do seu salário? Primeiro porque você vai criando soluções criativas para o seu problema, né? E se precavendo, e se preparando, porque essas coisas vão poder acontecer de qualquer maneira. Então, eu que sou autônoma, em março eu tinha alguns eventos de Dia das Mulheres e o decreto do governador começou bem no dia 13, assim, né? Bem no meio das comemorações de Dia das Mulheres. Eu vi meu faturamento despencar no mês de março, porque eu não fechei consultorias, porque estaria em eventos, então minha agenda estava reduzida e de repente eu não tinha nem agenda, nem tinha novos clientes para começar a consultoria. Então eu precisei enxugar o que dava, né? Eu entrei em contato com a pós-graduação e já propus uma renegociação antes do negócio chegar, antes de eu saber se de fato eu ia zerar a minha reserva. E a minha reserva que daria para 4 meses, que geralmente eu sou um pouquinho arrojada com a reserva, que o ideal era que cada pessoa tivesse 6 meses do seu custo de vida. Rapidamente eu consegui transformar em 6. Rapidamente eu consegui, bom, peraí, deixa eu ver quem que tá me devendo, deixa eu ver o que eu posso fazer. Aumentei a reserva, reduzi custos, mas eu acho que é um exercício que a gente faz quando a gente tá com intenção, com um olhar apurado para o nosso orçamento e principalmente, né, quando a gente tem gordura no orçamento, sabe? Assim, uma das coisas que mais me dói nesse momento é quando eu tenho cliente ou gente que vem falar comigo no Instagram, que a gente acaba ajudando também, que me fala assim, cara, eu tive a minha renda 50% reduzida e eu não sei de onde tirar, eu não sei o que eu posso tirar. A resposta mais dolorida que eu posso dar é: você estava vivendo um padrão de vida que você não devia estar vivendo, né? Assim, o seu orçamento, o seu custo essencial não devia estar encaixando em 100% da sua renda. Então a gente só consegue, é aí que a gente começa a entender, né? Eu sei que a gente conseguiu, até tenho muito cuidado para não ficar batendo na tecla da reserva de segurança no meu Instagram, porque quem não tem, né? Eu vou ficar, sei lá, Não, botando o dedo na ferida. tipo, quem não tem, entra em desespero. E tem Isso. um ponto, cara, nesse processo inteiro, na verdade, isso que você está falando abre um determinado guarda-chuva que me cabe, inclusive, cabe a vários colegas, assim. O primeiro ponto é, quando você ou tem um emprego fixo e mesmo assim você depende ou você cria um movimento de ter uma renda extra para completar o seu orçamento, a gente nunca viveu um momento como esse. A nossa geração nunca viveu um momento como esse. Eu nunca fiquei sem freela. Eu nunca passei um mês sem freela. E do dia para a noite, todos os contratos foram encerrados. Então, assim, quem não tem reserva financeira e está trabalhando ali com uma margem ousada, como diz você, arrojada, está contando com uma situação político-econômica que é minimamente instável. E jamais imaginaria, assim, a gente imagina que vai diminuir. Então, a gente tem o piso e o teto. Eu sei que se esse mês eu ganhar esse teto... Mas não zero, né? Mas não zero. Então, na prática, muitas das pessoas que eu conheço tiveram o custo de vida dobrado ou triplicado. Porque o que aconteceu é que você reduziu, mesmo que você tenha uma renda fixa, por exemplo, a sua família reduziu o tanto que entra. De repente, se você trabalha como autônomo também, vende alguma coisa, e essa renda zerou do dia para noite, sem aviso prévio, né? Tipo, não houve uma coisa do tipo, mês que vem eu tenho que me preparar. Não houve. Não, E ao mesmo tempo as contas de casa aumentaram.
Então, na Uhum. prática, eu considero que essas pessoas que estão, assim, numa situação parecida com a minha, o custo de vida delas dobrou. Sim, É sim. basicamente isso, né? Você diminui sua renda, o custo dobrou. Essa E aí sensação você que a está gente falando tem, né? e aí você está falando sobre essas escolhas, e isso me leva a um ponto que eu acho que é importante, assim, a gente vai colocar, eu vou colocar depois no feed algumas dicas de como controlar esse orçamento, dicas que a Kati já Uhum. me ensinou e que já foram dadas, assim, eu vou colocar tudo direitinho, as Uhum. dicas de como organizar a planilha e tal. Isso aí vocês ficam ligados que depois pra gente não gastar o tempo da live com isso. Mas há um ponto, e aí entra não só a psicologia econômica, como a psicologia social, que é o momento de saúde mental que a gente está vivendo, Sim. que é muito difícil. A gente já Uhum. está em uma restrição exagerada. Sim, Então, as sim. pessoas que estão nesse limiar de custo de vida e de gasto, quando elas olham ao redor e elas pensam, caramba, mas eu vou ter que... Eu ainda por cima, depois de cortar tudo que eu não posso gastar, eu ainda vou ter que pensar em cortar mais. Como lidar com isso sem pirar, Kátia? Como que a gente lida com isso? Tentando manter uma certa saúde mental. Que balança é essa? Né? Que equilíbrio emocional e financeiro é esse que vai poder, ou que pode ser uma perspectiva para que a gente não enlouqueça nesse processo, ou não entre numa paranoia, já que a gente não tem mesmo ideia de quando isso vai mudar. Eu sei que um movimento emocional que é muito sério é aquele movimento de eu não prefiro nem ver, sabe assim? Tipo, ai, tô fodida mesmo, tô no cheque especial mesmo, tô no cartão de crédito mesmo, sei lá. E então eu prefiro nem ver. Eu acho que esse, eu não sei, eu não saberia te dizer, aliás, né, deixa eu voltar um pouquinho. Eu não saberia te dizer qual que é a melhor estratégia, mas sei te dizer qual caminho não tomar nunca, que é esse do, não, tá tudo tão difícil que eu não vou botar, eu não quero ver, eu não quero saber, a hora que tudo acabar eu vou olhar de volta. Eu tenho uma característica mais controladora, então eu prefiro ver mesmo que eu esteja na merda, né? Eu prefiro fazer conta mesmo que eu saiba que eu estou na merda. Mas eu acho que ter esse olhar, né, saber para onde você vai, é melhor do que não saber. E aí o que eu falo nas consultorias, tenho falado no Instagram nesse momento, não é momento de dar dinheiro para banco, assim, né? A gente tem que estar muito pé no chão daquilo assim que é essencial para a sua vida e daquilo que você não pode abrir mão para viver. Você não vai abrir mão, você não vai morar na rua, você não vai deixar de comprar alimento, você não vai é, deixar de pagar uma ferramenta que vai te permitir trabalhar nesse momento, né? Então, defina o que é muro de proteção, o que não importa o que aconteça com o seu salário, tem que estar dentro desses muros de proteção. Se você vai fazer algumas trocas, né? Se sei lá, vou aproveitar esse momento para passar um mês sem comer carne vermelha, vou comer só vegetais, porque isso vai me dar uma redução de custo também. Respiro. Ótimo, mas isso tem que estar no seu orçamento. Se a sua escolha é pagar o cheque especial, se você precisa trocar a sua conta para que o dinheiro não entre e cubra somente seu cheque especial, faça isso. Não dê dinheiro para o banco. Não é momento de renegociar dívida, de, não, eu não sei se eu vou conseguir pagar o meu cheque especial, então eu vou ligar lá e fazer um parcelamento com juros a perder de vista e parcelamentos a perder de vista. Deixa isso para depois. Deixa isso para E o quando... deixar para depois que você fala, para deixar claro para as pessoas, é esquecer, deixar essa dívida rolando, porque isso, quando eu falo para as pessoas sobre esse tipo de conselho, e que foi uma coisa que eu já vi a Kate fazer várias vezes e que dá certo, incrivelmente, no fim das Sim, contas, de deixar a dívida lá, seja ela qual for, deixa quieto. Vou me estabilizar e aí vou começar a juntar esse dinheiro de novo e vou, aí sim, com o dinheiro em mãos, eu vou renegociar a dívida à vista. É com isso? dinheiro em Explica mãos direitinho esse e movimento para as pessoas, porque as pessoas ficam inseguras. com dinheiro em mãos e com o seu orçamento estabilizado, né? Qual que é o grande problema? Eu brinco que
tem duas maneiras de resolver dívida, né? Uma custa caro financeiramente, outra custa caro emocionalmente, né? A que custa caro financeiramente é a gente fazer todo tipo de renegociação e rolagem de dívida para que a gente mantenha o nosso nome limpo, às vezes, ou para que eu não receba nenhum tipo de cobrança, porque custa muito emocionalmente fazer esse movimento de bom, eu devo para o banco? Devo. A hora que a pessoa te ligar, você vai falar: olha, meu querido, eu devo sim, mas o meu salário reduziu pela metade e esse momento eu vou preferir comprar alimento para minha família, pagar o meu aluguel, do que pagar para o banco. Daqui a algum tempo a gente renegocia. E sim, aí você junta dinheiro para primeiro montar a sua reserva, e não precisa ser aquela reserva 6 meses do seu custo de vida, mas uma reserva que te permita pelo menos um mês. Sabe isso que você está me falando assim, Paty? Eu nunca tive um mês zerado de freela, né? Eu nunca tive um mês que eu vendi zero. Para que você tenha pelo menos um mês de respiro, para que a gente comece a pensar o que dá para fazer, né? Tipo, ai, eu não peguei Sim. freela, mas eu posso, sei lá, cara, fazer bolo caseiro e botar no iFood. Posso acionar a minha rede de contatos. Tem um brechó que eu sigo no Instagram, que eles lançaram uma ideia tão bacana. São as meninas do Desapeguei Bonito. Eu vi a Eles campanha lançaram delas, uma é vaquinha linda, é linda. virtual, né? Então, é uma vaquinha crowdfunding. Então, você doa alguma coisa, que não é uma doação, é uma troca. Então, você pode pôr R$ 50, né? Pagar R$ 50 para a vaquinha delas e ter 20% de desconto. Ou você pode doar R$ 100 e ter 3 curadorias. Então, a partir do momento que você respirou um mês, você tem dinheiro para respirar um mês, você consegue tirar o foco da sua dívida e botar o foco no que eu preciso fazer para ter receita. Porque quando a gente está saturado de problemas, você não consegue nem ter criatividade sobre isso, né? Voltando lá no meu exemplo, o que eu fiz? Eu sempre fechei consultoria por pacotes, e eu falo que eu estou vivendo com as consultorias financeiras, eu estou vivendo um fenômeno que dá um estudo antropológico, assim, um estudo de psicologia, que é o seguinte: as clientes que já estavam na carteira, tinha algumas até o ciclo encerrando, tal, falou para mim: não, agora é que eu preciso de você, agora que, nossa, a Aqui. sua consultoria está sendo super boa. E as clientes que estavam ali naquele processo de fechar contrato, que a gente estava negociando e tal, falaram: não, espera, que eu não sei Agora eu como não que eu vou posso fechar um gastar esse contrato dinheiro. para 3 meses. Então, o que eu sugeri para essas pessoas? Vamos fechar uma? Vamos fechar uma consultoria? Eu sempre fechei pacotes, porque sempre visualizei um programa de educação financeira por 3 meses, pelo menos, né? A gente não vai consertar uma vida inteira de educação financeira com uma única reunião. Mas a gente Não. pode ter uma luz sobre o orçamento, né? O que dá para fazer? Dá para criar uma renda? Dá para ajustar o orçamento? Esse é o Então, ponto. E aí, deixa eu te interromper, Kátia, só porque para a gente ir permeando aqui, sim. eu queria levar isso para uma parte bem prática. Uhum. Por exemplo, o que a gente pode fazer de fato? O que está disponível? Porque, voltando para a questão psicológica, a gente está num momento em que as pessoas estão dispostas a colaborar. E isso é um movimento muito interessante. E as pessoas que estão mais vulneráveis nesse momento devem fazer uso disso, né? Outro dia uma gestante me procurou e falou assim: mas eu queria tanto, ir para o hospital e não tenho essa grana toda, mas o plano de saúde cobre uma. Eu falei: cara, o que é mais importante para você agora? Assim, o que vai te deixar mais tranquilo agora? Negocia com a tua médica, negocia com o hospital, negocia com todo mundo. Eu fiz isso, né? Então, assim, na prática, que itens do nosso orçamento a gente pode buscar negociação? A gente pode buscar negociação em aluguel, que às vezes nem é um desconto, é uma prorrogação, mas ok, tá valendo, porque Isso, dá esse exato. respiro no mês. Uhum. A gente pode buscar negociação com as empresas de pagamento de condomínio. Eu descobri que eu podia fazer isso também e fiz. A gente pode buscar negociação com prestação de serviço.
O que Uhum. mais, Kate, na prática, pontual? Onde que eu vou buscar essas negociações para respirar? O que eu vi com os clientes de consultoria, tá? Vi renegociação de pacote de internet, TV a cabo, gente que ligou lá eu queria ficar só com a internet. Aí fez um acordo, ficou com 50% do valor nos próximos 4 meses e o pacote ainda melhorou, sabe assim? Eu tenho um caso de cliente que ligou no bancão, gente, bancão É isso que eu ia falar, tradicional. as grandes empresas estão disponíveis, estão dispostas a fazer isso agora nesse Sabe o momento? que é? Não é a instituição. A gente tem que lembrar que quem está lá do outro lado é uma pessoa, né? É assim, quando a gente vai negociar esse tipo de coisa, a gente tem que lembrar que a gente está negociando de pessoa para pessoa. Uma vez eu ouvi uma pessoa falando que quando a gente vai negociar é como se a gente estivesse flertando, é como se a gente estivesse querendo conquistar algo que a gente quer muito. A gente tem que ir para uma negociação dessa maneira. O que eu vou falar para ser interessante para essa pessoa? Então, por exemplo, toda vez eu fiz uma negociação com a FGV, né? E eu fui fazer a negociação com a FGV porque fiquei com medo de não conseguir pagar. Assim, entra lá no custo da minha empresa, né? E como os contratos começaram a ser cancelados, e contrato de Dia da Mulher, cara, ninguém vai comemorar o Dia da Mulher em setembro, entendeu? Cancelou, cancelou. Você pode, no máximo, fazer um outro evento lá, né? E aí mandei mensagem para a FGV. A FGV já tinha sinalizado que as nossas aulas iam ficar online, então pedi um desconto. E eles, não, desconto não dá. Falei, então vamos negociar aqui a forma de pagamento. E aí o que eu falei para eles foi assim, falei, se eu não tiver o problema que eu tô achando que eu vou ter, eu vou antecipar os pagamentos, né? A minha intenção não é tirar onda com a empresa, não é tirar vantagem, na verdade, não é onda com a empresa. Cara, ele fez uma negociação para mim sem juros, cancelou, prorrogou 3 pagamentos meus, o primeiro para setembro, e as primeiras propostas de negociação dele tinha sido com juros, um juros bem pequeno. O que eu tenho notado? As grandes instituições têm feito propostas nem que sejam de juros pequenos, assim, mas eu não sei se é um movimento das minhas clientes, assim, de tipo, de não ser uma massa de gente ligando, mas uma pessoa negociando com uma outra pessoa lá do outro lado e abrindo, e expondo e colocando que entende aquela pessoa e que entende que às vezes ela também está se expondo. Porque não adianta você ligar e esbravejar com a pessoa, você não quer negociar comigo, pronto, acabou. Não, é isso. Isso é um ponto muito importante, assim. E tem um detalhe, essa pessoa que está ali do outro lado, ela está passando pelo mesmo momento que a gente está agora. E isso é uma observação muito interessante de ser feita, porque eu tive 3 processos de negociação, né? De renegociação de contas, enfim. E aí um serviço que ia ser pago virou permuta, porque é uma coisa que pode me ser útil para ganhar uma grana agora. Um aluguel teve uma prorrogação. Quando você busca, a gente sempre fica naquele movimento de, putz, mas eu vou estar me mostrando, né, vulnerável a uma pessoa que eu não conheço. E daí, né? Tipo, Sim. e daí? E daí? Principalmente essa classe média na qual eu considero que me enquadro, que é tipo assim, a gente tá aqui na rabeirinha, mas a gente não Eu ganha brinco tão que é o pouco. limbo, né? A gente é o limbo limbo. ali. A gente não ganha pouco para receber os benefícios, mas a gente não está conseguindo pagar as contas e não tem uma reserva para segurar. Então, assim, a gente está ali naquela laminha. Tem um orgulho dentro disso, Tati, não tem? De posso você, pegar tipo, um não querer. gancho? Por favor. Na verdade, eu acho que é um hábito que eu não sei se é assim, né? Um hábito do brasileiro, um hábito do ser humano, não sei. Mas é aquilo do quanto falar de finanças é tabu. Eu tenho um dado de janeiro de 2020 que 60% das famílias estavam endividadas em janeiro. Não tinha Covid, né? E já Então, saiu uma pesquisa dizendo que é essa classe média baixa que mais vai se endividar nos próximos meses, né? Porque vai chegar um momento que, se isso se estender, essas pessoas não vão ter opção de recurso além de empréstimo, além de exatamente. cartão. Então, assim, o que a gente vive? Pausou aqui sem querer.
Então, a gente vive Repete aí, um o que que a gente modelo, vive? a gente vive um modelo de autoendividamento, a gente tem um padrão mental de que se eu não parcelar, eu não consigo conquistar nada. A gente tem talvez modelos que vêm que o buraco é bem mais embaixo, né? Que vem lá da nossa socialização, de quando a gente é criança, das nossas mães, das nossas avós serem as primeiras mulheres das nossas famílias a se relacionarem com dinheiro, e aí muita coisa vem de maneira hereditária. Então, não é uma coisa só de agora. Então, se a gente fala assim, ai, vamos sair como seres muito melhores, ou, né, vamos sair uma humanidade melhor de tudo isso. Cara, não sei se a gente vai sair tudo isso, mas se a gente sair assim, podendo entender que a gente pode conversar sobre dinheiro naturalmente, eu posso acionar. Cara, quantos contatos? Eu tenho uma rede, eu tenho um Facebook que, sei lá, eu tenho 600 contatos. Qual é o problema de eu fazer uma vaquinha pessoal? Porque, assim, talvez eu tenha amigos que estão assistindo live e doando para um órgão muito maior, para a ONU, para o né, pro Criança Esperança, não sei. Sendo que ela podia estar dando 10 conto para mim, que se eu ganhar 10 conto de 10 amigos, eu vou ganhar sem doer, sem pesar, sem parecer que é humilhação, sabe? E tá Assim, tudo bem, né? Assim, porque esse isso. movimento, os meus filhos estudam numa escola de elite e assim, eu devo ser um dos elos mais vulneráveis ali naquele processo. E eu lembro de uma vez que na época, hoje é uma amiga, mas uma conhecida virou para mim e disse: mas você não se sente invadida quando você fala que você não tem grana para as coisas, sendo que os seus filhos também estudam aqui? Eu falei: não, cara, os meus filhos estudam aqui por uma escolha de familiar. E assim, há uma estrutura para que eles estudem aqui, mas essa estrutura, no momento, não sou eu. Portanto, não adianta eu querer acompanhar toda a vida social do grupo da escola quando eu não tenho como, assim. E quando a Sim. gente vai, e aí eu vou comentar isso porque eu quero engatilhar já no tópico seguinte, quando a gente vai, eu sento com as crianças e falo: olha, a gente vai para pizzaria, sei lá, a gente vai para pizzaria, a gente vai comer isso e isso, a gente tem tanto para gastar e a gente se gastar até esse ponto, senão a gente vai embora e brinca um pouquinho e vai embora. Pode ser? Pode ser. Vocês preferem fazer isso aqui agora ou vocês preferem pegar essa grana e a gente vai no cinema no final de semana? Isso foi uma coisa que eu aprendi a fazer e mais do que isso, foi um orgulho que eu tive que engolir. Porque criança repete tudo que você fala, né? Eu não sei Sim. se meus filhos repetem, minha mãe não tem dinheiro para isso, a minha mãe não sei o que. Não tem mesmo. Fazer o quê? Eu prefiro dizer assim, né? Na semântica da coisa, eu prefiro dizer assim, a gente planejou outra coisa. Mas, de qualquer maneira, falar de maneira aberta com todo mundo, com os nossos Sim. filhos, com os nossos pais, com os nossos amigos. Cara, eu ganho tanto. Assim, como a gente ainda vive numa sociedade onde primeiro, o quanto a gente ganha é reflexo de sucesso. Então, não é que assim, aí é um tabu a gente dizer o nosso salário. Não, não é isso. O problema é que salário é tido como reflexo de sucesso. Eu sou bem-sucedida se eu ganho muito dinheiro. Eu Se eu não preenchi. ganho muito dinheiro, exatamente, eu não sou bem-sucedida. Então, não é que o tabu é falar do salário, não. O tabu é talvez reconhecer que salário não quer dizer nem é, é, satisfação pessoal, nem sucesso na nossa carreira. E segundo, o quanto isso, eu acho que aos poucos, né? À medida que eu acho que tem muito a ver, Paty, com a inserção da mulher no trabalho, no mercado de trabalho e com a mulher, assim, alcançando cargos maiores no mercado de trabalho, né? Se a gente for pensar, talvez historicamente, se a gente for pensar no pós-guerra para cá, a nossa geração deve ser ali a terceira ou a quarta que está trabalhando em trabalhos que não são Sabe aquele trabalho assim que nem eu dou pro Vitor, um post-it aqui, fala, tá, brinca com esse post-it aqui, né? Porque foram esses os primeiros trabalhos das mulheres. Ai, vocês querem trabalhar? Ai, tá, toma, cola aqui esse post-it que você está trabalhando, né? Então, acho que tem muito a ver com isso, assim, uma nova educação financeira baseada em que talvez a mulher está tomando um espaço que não era dela e que ninguém ensinou pra gente.
né? Não, Se ninguém eu, se eu, ensinou. se eu, né, pensa assim, se na minha casa, né, eu tenho minha mãe, minha avó, e a minha bisavó trabalhava em casa. Então, minha avó foi a primeira mulher que trabalhou fora de casa. Ela não sentou e ensinou uma educação financeira para minha mãe. A minha mãe aprendeu por um modelo. E eu, obviamente, aprendi por modelo. Escolhi uma profissão que me fazia fugir desse modelo. Então, o que a gente precisa fazer agora é conversar sobre esses modelos. Vamos conversar sobre E modelos? você sabe o que é irônico nisso tudo? É que se você pega um núcleo familiar tradicional, heteronormativo, onde a mulher, mesmo que ela trabalhe, ela tá naquele mental overload, naquela sobrecarga mental, porque ela que sabe quantos dias dura um sabão, quantos dias dura um Uhum. feijão. E por mais que ela não tenha a educação financeira de saber fazer o dinheiro dela se transformar, é ela quem sabe o Quem valor faz de a cada gestão de coisa casa. gasta na casa. Se você Uhum. larga um homem sozinho numa casa por um mês, nossa, Pode ser que ele não consiga. pode ter certeza que ele vai perguntar: peraí, mas quantos pacotes de macarrão eu compro? Ou ele vai É, chegar com 3 litros de sabão do mercado. Enfim, isso, isso. isso é um desequilíbrio quando você pensa em papel e direito de fato de exercer aquele papel com a Sim, educação necessária, né? O que me sim. leva ao ponto seguinte, que são as crianças, né? A gente tem, para quem chegou agora, a gente está conversando com a Cátia Sacerdote, que é educadora financeira, muito querida. Vocês podem colocar perguntas aqui no quadradinho, gente. Você Ai, clica mesmo. É, na no ponto de interrogaçãozinha, vocês podem interrogação, é. mandar pergunta. O bom de conversar, de entrevistar amiga é que a gente conversa muito. O ruim de entrevistar amiga é que a gente conversa muito. É... mas o que eu queria saber, Cátia, já que a gente pensei nisso. Vamos colocar as dicas práticas no feed mais tarde. Eu faço umas artezinhas bonitinhas. Vamos entrar no movimento mais de lidar com a família. Como conversar com as crianças? Abrir, né? Isso tudo que você falou sobre ter um papo aberto, ter uma coisa aberta, uma coisa que eu faço aqui em casa. A gente, nesse processo de reeducação financeira, uma coisa que eu ensinei para os meninos foi o valor e o custo. Se a gente come 4 pipocas na saída da escola por mês, quanto que a gente está deixando de guardar ou economizar para outra coisa, ou que outras coisas a gente está deixando de comer? Porque é uma Uhum, realidade que é nossa. E eles já uhum, sabem isso, né? Mas uhum, como uhum. nesse momento de crise, nesse momento de situação completamente atípica, que sai completamente da rotina, em que eles estão tendo que lidar com entender que tem que ficar em casa e ainda assim tem que estudar, entender que o papai ou a mamãe ou a família está em casa e ainda assim eles estão trabalhando, ter uma noção de que não é de fato umas férias, porque há toda uma contrição socioeconômica em relação a isso. Como conversar com as crianças? Porque elas querem comer aquele biscoito que está guardado, elas querem fazer o bolo todo dia, é até uma atividade para elas, mas como conversar com eles? Como lidar com as crianças para que eles, pelo menos, não se sintam sobrecarregados nesse processo de, putz, eu tô aqui preso e ainda assim eu não posso nem comer a porcaria do meu biscoito. Que droga é essa? Aqui, amiga, eu vou dar minha opinião como mãe, né? Só que eu sou mãe do Vitor e o Vitor é assim um ponto fora da curva. Mas o Gente, o que que eu, Vitor é muito fora de curva, tá? Não, não... o que que eu falo? Toda vez que as pessoas falam assim pra mim, ai, o Vitor é muito inteligente. Ai, o Vitor, ai, eu adoro quando falam isso, inclusive. Ai, você tirou a sorte grande, porque ele não. entende tudo. Tá, mas até que ponto ele entende tudo? Porque a gente sempre o tratou de igual para igual. A gente nunca tratou com tati bitati. A gente sempre explicou as coisas de maneira muito concisa, honesta, sincera e tentando ser o mais acolhedora possível. Então, né, o que que eu faço aqui que funciona muito, né? O Vitor, a gente sempre trabalhou com programações com o Vitor, né? Então você anda aqui pela minha casa, tem coisa colado, tem post-it tipo esse aqui, assim. Só que colado, só que o dele é a página, o A4, assim, né? E onde ele Coladinho vai na parede. colado por vários cantos da casa, porque são as programações dele, sabe? Então, acho que criança
pelo que eu já estudei de criança, criança gosta de previsibilidade, né? Quanto mais previsível está, maior a chance dele se sentir confortável emocionalmente. Então, eu lembro quando aconteceu o decreto do Ibanez aqui em Brasília, ele estava dormindo, então quando a gente acordou de manhã, eu expliquei para ele, falei, olha, o Ibanez, você sabe quem é o Ibanez, filho, aqui na nossa cidade, aqui no Brasília? Ele falou para mim, é o xerife da cidade. Eu falei, isso, ele é o governador. Então, ele determinou que para proteger as crianças, os idosos, as famílias, as crianças não vão mais para a escola. Então, a gente vai montar uma programação do que você pode fazer por dia. Isso foi tipo numa terça ou quarta-feira, e na sexta eu voltei do meu trabalho muito mal, assim, de tipo assim, como que eu tô protegendo meu filho, organizando para eu trabalhar de casa e tô contando com a minha babá, sabe? Assim, que aliás é até cruel chamar de babá, porque ela é uma grande cuidadora, ela cuida da nossa casa, ela cuida da gente, ela cuida do Vitor. Então eu falei, aí eu cheguei com aquilo assim muito angustiada, já pensando num esquema para dispensar a cuidadora também. Então, o que a gente fez? O máximo de previsibilidade que eu consegui colocar na vida do Vitor, eu coloquei. Então, ele tem. Então, o dia de fazer uma experiência com bolo, como é sábado, né? Nesse sábado, agora a gente fez pizza caseira. E aí eu vou coordenando, vou dando opções, porque eu falo que assim, quando a gente permite que ele escolha as coisas, a gente engaja, né? Então, num final de semana é bolo ou cookie. No outro final de semana são coisas mais simplinhas, é pizza caseira ou abobrinha recheada, entendeu? Gente, a Kátia tá aprendendo a cozinhar nessa quarentena, vocês não estão entendendo. Quando a gente sai. Mas assim, complementando esse raciocínio e fazendo um link com o que a gente tinha falado antes sobre que escolhas eu vou fazer do consumo, né? Como que eu vou medir o meu consumo, vamos pontuar aqui que a Kati e o Vitor são pontos fora da curva, tá? Eles são, eu conheço a família de perto e assim, eles são muito organizados num nível que faz parte da rotina deles. É diferente de famílias que não têm isso dentro da organização e que estão precisando colocar de alguma forma um guia aí, né? Deixa eu só dar um oi para um monte de amiga de Natal que entrou aqui. Que saudade, claro. Gente. Nani, cadê? Nossa, perdi todo mundo. Vanessa, a Mari tá aqui, ó. A Mari Alves. A Mari adora falar do você. Uhum. A Nani lá de Florianópolis, a Sorra em São Paulo. Gente, que obrigada pela audiência. Depois vocês divulgam. A Mari tá aí, ela já mandou alto. A guia, nossa, tem muita gente. Gente, mandem perguntas que a gente vai encerrar daqui a pouco. E aí, se for para fazer pergunta, tem que ser agora, para a gente não estender demais também. A Mari é minha parceiraça lá, né? A Mari, a filha da Mari, amiga dos meninos da escola. O que eu estava falando? Sim, que há famílias que já têm essa organização dentro da rotina. E quem não tem, está tentando ter. Mas eu acho que um ponto muito importante é assim, primeiro, não se desesperar por essa rotina tão organizada, encaixar ela dentro da sua, do que pode ser feito dentro da sua casa, até porque até o espaço físico da casa interfere nisso. Eu fiz uma enquete essa semana. Eu reconheço meus privilégios com relação a isso também. É outro mundo você morar em casa. É outro mundo. Eu estava aqui pensando, nossa, daria tudo por uma varanda. Nesse último mês. Uma varanda. Eu não tenho uma varanda. Eu tenho um apartamento grande e eu não tenho uma varanda. E aí eu paro para pensar, putz, e quem não tem apartamento grande? Aí uma amiga me mandou uma mensagem, estamos os 4 num apartamentinho de 48 metros quadrados. Eu pensei, bom, pelo menos eu respiro mais, né? E aí, tipo, quem tem quintal, quem tem uma casa grande, faz uso disso. O que me falaram, uma dica que me deram essa semana... A gente vai falar sobre isso, Mari. A gente vai falar sobre isso também na entrevista sobre perspectivas profissionais, que vai rolar no fim de semana. Uma dica que uma amiga me deu foi a seguinte: se você tem o espaço, ou se você pode dispor de algum espaço na sua casa, faça o espaço da bagunça. Tipo, é ali onde vai acontecer a brincadeira, é ali onde pode deixar bagunçado até o dia seguinte, é o lugar de extravasar. E aí você tem um ambiente de respiro para que não só a criança, como os adultos também, eles consigam
Não, calma, aqui é o espaço onde a gente pode tudo, né? E ali da porta para fora a gente faz essa organização. Então, assim, não se cobrem demais. E aí eu falo Sim, isso aqui no meu papel, não só de mãe, como no meu papel de doula. Porque muitas mães de crianças pequenas estão enlouquecidas porque não estão conseguindo lidar com isso, né? Então não se cobrem muito, façam a sua organização e quando forem colocar as crianças para fazer uma comida, aproveita e volta lá atrás na sua organização de supermercado e vê o que está sobrando e vê o que você sim, pode inventar com o que sim, tem, e sim. vê, né? Tipo, às vezes Aliás, é você isso que eu tenho comprou. vivido, assim, né? A Rita Lobo é minha ídola. Vou providenciar uma estátua para a mulher na minha, na minha cozinha. Eu só tô aprendendo porque eu tenho ela. E tem dia que é isso mesmo. Tem É dia que isso eu mesmo. tenho abobrinha. Eu digito lá no Google, abobrinha Rita Lobo Gente, e o vou Gui ver o que passou. O tem, Guilherme tá entendeu? lendo o livro da Rita Lobo que tá no móvel da sala. Assim, ele tá marcando a página. Tipo, mãe, Isso. quando tiver esse ingrediente aqui, vamos fazer isso. É isso, é isso. Mas, ô, Paty, eu acho que assim, ó, com criança, acho que funciona essa coisa da previsibilidade e funciona. O que funciona pra gente também é tipo assim, é tentar, sabe? Assim, cara, Uhum. tenta, não tipo, eu preciso fazer isso, mas tenta como um test drive, sabe? Assim, É, tudo na nossa vida vale a pena um test drive, para tudo. Não é à toa que inventaram para quando a gente vai inventar pra gente quando a gente vai comprar um carro, entendeu? Vai sem compromisso, testa, é. vê, né? Que a gente fala lá do mundo dos investimentos. Tá com medo de tirar o dinheiro da poupança? Tudo bem, deixa seu dinheiro na poupança e bota R$ 100 nesse aqui que eu tô falando para você botar. Aí você volta, olha daqui um mês, se ele estiver lá, se você estiver tranquila, se rendeu mais, pronto, aí você pega mais R$ 200. Assim, permita-se provar coisas. A gente vive, E ao pode menos, ser R$ 10, viu, gente? Não precisa ser 100, pode ser não 10. precisa Porque isso. Eu se acho que a só gente sobra vive 10. pelo menos essa experiência, essa libertação a nossa geração conquistou. A gente pode experimentar tudo. A gente tem a liberdade de experimentar de tudo. Caiu muito o julgamento de quem prova coisas diferentes, né? É isso, eu cortei É. meu cabelo sozinha, você cortou seu cabelo sozinha. Foda-se, né? Aquelas, não sei se eu devia estar falando Deixa. tanto francês nessa live. Não, mas tudo bem, pode falar, aqui é liberado. Deixa eu fazer umas pontuações aqui que as meninas estão colocando. Cadê? A Mari está falando aqui, né? Como organizar minimamente essa rotina quando a gente está enlouquecido de trabalho? Mari, eu não sei ainda também. E aí, emendando com o próximo comentário dela aqui, que ela fala assim: ó, espaço é bom sim, mas é um caos para arrumar e limpar diariamente, ainda mais para quem tem toque com a arrumação. Ou seja, não vamos É, projetar porque tudo tem seu lado bom e ruim. Sim, tem. sim. A minha família é uma família não nuclear, então eu tenho as crianças a full aqui uma semana inteira, mas eu tenho uma semana sem elas. E por mais que isso seja uma Uhum, saudade gigantesca, é uma semana em que eu consigo fazer isso aqui, em que eu consigo colocar uhum, outros projetos para frente, sabendo que sim. elas estão seguras, que elas estão bem Uhum, cuidadas. Então, assim, óbvio, né? Essa percepção de que cada um tem os seus privilégios e que cada um tem os seus problemas e as coisas são únicas, especialmente nessa situação, ela é muito importante de ser orientada. Tem uma pergunta, Kátia? Deixa eu só fazer um comentário sobre isso, de Faz, organizar a rotina e tal. Uma coisa que faz. funciona bem para mim e acaba que é isso, né? O Vitor vive um modelo de família, não tem para onde fugir. Eu prefiro ter uma lista de horário e tarefa do que uma lista de coisas para fazer. Então, eu prefiro de manhã sentar. Eu posso descrever tudo que eu tenho para fazer, mas eu coloco um horário para que cada uma dessas coisas aconteça. Quer dizer que eu Uhum. cumpro a minha agenda cravado, impreterivelmente? Não, eu trabalho com gente. Se eu tenho uma pessoa que está desabafando alguma coisa, eu vou atrasar a reunião seguinte, vou dar um jeito, avisar discretamente que eu estou atrasada, tal. E com o Vitor funciona assim também. E isso traz tanta tranquilidade na negociação. Assim, o Vitor é um menino que não dá trabalho para tomar banho, para jantar, para comer, porque se você combina assim com ele, se você virar para ele e falar assim, vai comer agora, vai jantar agora, não vai funcionar. Agora, se você chegar para ele e falar assim, 18h30 é hora do seu banho, tá combinado?
tá combinado e pronto. E você chegou lá às 18h30, pô, foi o que a gente combinou, né? Então, eu acho que isso da gente ter, assim, ao invés de fazer uma lista de coisas que a gente tem para fazer, acho que é mais fácil da gente se perder. Se a gente coloca o horário como uma meta pessoal para cumprir aquelas coisas, tem mais chance da gente finalizar o dia com a lista, com a lista feita, né? Eu Isso eu gosto de coloquei usar a janelas, Google assim. Agenda. Eu coloquei janelas de horários, porque eu não sou uma Isso. pessoa que cumpre horário, porque eu trabalho com produtividade, galera de humanas, né? E eu tô tendo que lidar com um processo criativo e acadêmico muito constante esses dias. Então, assim, se eu engatar num trabalho, não adianta, eu não vou conseguir levantar para ir dar banho em criança naquela hora. Então, o que eu faço? Eu chamo os meninos e falo, gente, seguinte, não vai rolar o banho agora. O que vocês preferem? Jantar ou brincar? Porque essas 3 coisas vão acontecer dentro dessas 3 horas. É isso Vocês têm a mesmo. possibilidade de escolher a ordem, beleza? Agora, combinado é combinado. Fez, tem que cumprir. A mesma coisa para as telas, né? Para tudo isso. Tipo, a gente tem. Sim. Tudo bem que duvido quem esteja conseguindo cumprir o horário de tela e combinado, mas a gente está tentando. A gente Está também tentando, está eles criaram uma tentando. percepção. Mas enfim, É o que a gente não consegue, tipo, recomendação da Sociedade de Pediatria de 1 hora por dia. Eu falo, Você sabe que eu dei para eles 1 hora e na primeira semana funcionou certinho. Tipo, eles jogavam 1 hora com o despertador, desligavam. Só que aí as coisas vão acontecendo e eu tô trabalhando feito uma louca. E tem horas que, assim, cara, vem o Bernardo com aquela carinha de cachorro que caiu do caminhão de mudança e fala, mamãe, brinca comigo. E, tipo, eu tô terminando uma reunião. E eu falo, ai, filho, pega aqui o telefone, mas tem horinha. Não tem como, assim. E tá tudo bem, gente. Eu acho que tá tudo bem. É uma frase que a gente tem que repetir em mantra. Estamos saudáveis, estamos bem, as contas estão mais ou menos pagas, tá tudo bem. O meu mantra é, vamos testar, sabe? Assim, tá tudo bem, não tá tudo bem. Não, eu vou até colocar isso no meu feed também, assim. Tá tudo bem, não tá... Eu tenho visto muito isso, assim. Tá tudo bem, não tá tudo bem. Tá tudo bem não ser tão produtiva. Tá tudo bem não fazer 1000 lives, não sair com um curso de pós-graduação da quarentena. E tá tudo bem testar. Então, tenta fazer o curso. Vamos ver como que você reage. Cara, eu consegui fazer um negócio que eu nunca imaginei que eu ia conseguir. Eu tô transcrevendo um conteúdo de um curso que eu fiz. Eu tenho muito hábito de gravar curso, Cara, eu pego todo dia, cravo no relógio 20 minutos e vou transcrevendo e tá tudo pronto. Deu certo. Era 8 horas de curso que eu achei que eu não ia transcrever nunca. E tá saindo, sem pressão, sem cobrança, sabe? Vamos lá, Kátia, vamos responder essa perguntinha, que eu acho que é uma pergunta que abarca, né, que abraça muita gente. Estamos devendo uma última parcela de empréstimo, só que é de R$ 500. Faz diferença, né? O que eu posso fazer? Luz, eu recomendo deixar para trás. Eu sei que é a última, eu sei que a gente fica com aquela sensação de que, tipo, nossa, mas se eu fizer só um esforcinho, eu sou da teoria de aumenta suas reservas, proteja aquilo que é essencial para você, cria os seus muros de prioridade e depois, daqui a um tempo, você liga lá e renegocia, entendeu? Assim, eu acho que não dá para preocupar para quitar o empréstimo agora. E também tem uma negociação, liga lá, né? Assim, o que aconteceu no meu caso? Que só que eu negociei com a FGV. Eu liguei lá, contei minha história, contei exatamente o que aconteceu. Cara, eu trabalho com eventos. Cronômetro de 1 minuto aqui já começou a rodar. Se cair, a gente tá entra de novo só para finalizar, tá? Tá Mas bom. vamos lá. Ó, quero falar uma coisa com a Mari aqui, ó. Fiz um calendário Excel com tudo, com horários, com a Malu, não durou um dia. Envolva a Malu no processo de fazer. Pergunta para ela o que ela quer fazer naqueles horários, sempre dando 2 opções, né? Kati, vamos derrubar e começar de novo só para fazer o encerramento, porque só tem 1 minutinho agora. Gente, a gente vai desligar por causa do limite do Instagram. Amanhã eu vou tentar fazer no Face também. Entrem de novo aí, a gente já volta. Peraí, volta agora, na verdade.